Poderoso é Deus, tremendo é o Senhor. Deus cumpre promessas, Deus fala e Ele cumpre. Poderoso é o Senhor. Bendito Deus dessa casa. Sempre um prazer estar aqui neste lugar, com os nossos amigos, pastor Valmir, pastor Elita. Louvamos a Deus por este grande mover que está acontecendo aqui nessa casa. É só o começo. Se você for parar para analisar, Deus, Ele é um Deus de ciclos. Ele abre ciclos e Ele fecha ciclos. Se você for fazer uma análise na sua vida, você vai ver que coisas acontecem, tanto o reino contrário querendo sobressair, como Deus agindo. Vai ser dentro de períodos, de tempos. E talvez esse seja o tempo de um grande liberar de Deus sobre você. Não perca o tempo da visitação. Há 3 anos atrás Deus falou, 3 anos depois cumpriu. Você está numa terra em que Deus está cumprindo promessa. Você está num ambiente profético. E ambiente profético, palavra liberada se torna decreto. Quem é que faz parte dessa casa? Dá um glória aí. Você está num ano de cumprimento de promessa. Não fique distraído, não fique indiferente, não fique argumentando nem murmurando. Se envolve na nuvem que está passando neste lugar, porque coisas antigas, promessas antigas se cumprirão nesse tempo. Prepare para ver Deus fazendo o que foi liberado há anos atrás. Segundo Crônicas, capítulo de número 22. Uma palavra bastante conhecida. Deus também continue abençoando pastora Cristina, feliz em revê-la aqui nessa noite. Mulher de Deus que está ali, com certeza na cobertura, na intercessão. Coisa boa quando nós sentimos a cobertura, a intercessão dos guerreiros, dos amigos. Deus continue abençoando. Sonara Nice, Lise, Deus permaneça sustentando a sua vida também. Segundo Crônicas, capítulo de número 20, diz assim: e sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros os amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar. Versículo de número 3. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos espanteis por causa desta multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Podei vos assentar. Esta é uma das guerras que estão descritas na Bíblia Sagrada, aonde o desfecho, o resultado dessa guerra vai ser favorável, porque Deus interviu nela, porque Deus entrou nela. E é tremendo, Josiane, quando Deus entra em guerras, porque quando Deus entra em guerras, é para dizer ao adversário: maior não é quem vem contra nós, maior é quem peleja por nós. E eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que o Senhor está dizendo: o que vem contra você não é maior do que aquilo que já está sobre você. Declare para essa pessoa que está do seu lado e diga: o que vem contra você não é maior do que aquilo que já está sobre você. O que está sobre você
não tem limite, mas tem profundidade. Tem profundidade e autoridade para paralisar qualquer principado, qualquer entidade, qualquer potestade, qualquer hoste espiritual da maldade. Deus intervém nessa guerra. A Bíblia vai dizer que Josafá reinava neste tempo sobre Judá. E quando nós olhamos a história de Josafá, Josafá faz o que é reto aos olhos do Senhor. Ele é alguém que se preocupa em manter a ordem na casa. Não somente se preocupa em ter uma coroa na cabeça ou uma cadeira para sentar, mas ele se preocupa em ter a presença de Deus sendo a referência. E é muito profundo quando nós não validamos coisas e validamos a presença, porque a presença é a garantia de que Deus, independente do cenário, da oposição, da adversidade, permanecerá atuando ao nosso favor. Josafá faz o que é reto aos olhos do Senhor, só que no meio do caminho, e o meio do caminho que é perigoso, porque no meio do caminho nós temos a tendência a distrair. E eu vim pregar para alguém aqui nesta noite, que o Senhor está dizendo: cuidado com a distração, porque a distração é inimiga da unção. A distração te faz perder azeite, a distração te faz perder tempo, a distração te faz perder chamado, a distração te faz perder propósito, a distração te faz negociar o que é inegociável. E o que acontece quando Josafá distrai? Ele faz aliança errada. Josafá vai fazer uma aliança com Acabe. Quem é Acabe? Acabe é onde Deus institui mesmo que acabou. Presença de Deus não atua no reinado de Acabe. Acabe é casado com Jezabel, aquela mulher insana, profana, que traz o culto a Baal. Mas ela só traz o culto a Baal porque Acabe permite. Porque aonde tem omissão, aonde tem passividade, o inimigo ganha território. E eu vim pregar para alguém aqui nesta noite que o Senhor está dizendo: não seja omisso, não seja passivo, não abaixe a guarda, porque na sua omissão o inimigo ganha espaço. E eu não vim pregar para quem vai deixar o inimigo avançar, eu vim pregar para quem vai dizer: no meu território inimigo não avança. Tendo a aprovação de Deus, mesmo tendo riqueza, mesmo tendo glória, ele vai se aparentar. Quando nós olhamos a história de Josafá, nós vemos que Josafá, apesar de ter a aprovação de Deus, ele não é seguro com a aprovação de Deus, ele precisa da aprovação das pessoas. E tem muita gente que fica na dependência emocional, e eu vim pregar para a gente que vai ser curado nessa noite, nas tuas emoções. Não fique refém da aprovação da terra, fique submisso diante do respaldo do céu. O respaldo do céu é suficiente para você romper, para avançar. Dependência emocional. Quem tem dependência emocional faz aliança, muitas das vezes faz aliança errada. E Josafá vai fazer aliança com Acabe. Acabe que estava debaixo de sentença. Quando Deus decide executar sentença, não tem ninguém que impeça a sentença de Deus. Deus é Deus de promessa, mas Ele também é Deus de sentença. Deus vai trazer uma sentença para Acabe. Deus denuncia que é o fim de Acabe. Ele vai querer agora pedir respaldo
respaldo para Deus, aprovação para Deus, para ir à peleja em Ramote Gileade. E a Bíblia diz que uns profetas que agora são tomados por espírito de mentira. Por que eles são tomados por espírito de mentira? Porque são profetas que são convenientes, são profetas que profetizam por conveniência, quer falar aquilo que o povo quer ouvir, e quem fala aquilo que o povo quer ouvir, fica suscetível, fica vulnerável, é presa fácil para o inimigo engodar. Mas todo engodo das trevas está caindo por terra nesta noite. Eu não vim pregar para gente que vai ser engodado, eu não vim pregar para gente que vai ser manipulado. E se está sendo, é hoje o dia de sair de todo esquema de manipulação e dizer: na minha vida não vai ter espaço para mentira. Eu estou sentindo Deus na casa. Na tua casa não vai ter espaço para engano. Dá uma chacoalhada nesse guerreiro e diga: na tua casa não vai ter espaço para engano. Na tua vida não vai ter espaço para mentira. Toda mentira está sendo lançada por terra. Tem gente que fica em busca de aprovação daquilo que Deus já reprovou. Fique em busca de sinal, aquilo que Deus já deu como fechado. Não busque sinal aberto naquilo que Deus já disse: é sinal vermelho, para, se passar vai cometer infração. Não busque sinal verde, aonde Deus já disse: é hora de você parar e atentar. Eu não darei mais sinal, mas eu quero a tua obediência. Eu sei que nessa hora é até difícil de dar glória, mas o Senhor nessa noite está aqui neste lugar, e Ele está dizendo: não busque aprovação naquilo que eu já reprovei. Mas eu vou trazer ele para a igreja. Não é você que traz ele para a igreja. Você não é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça, do juízo. Se ainda não convenceu, sai que é laço. Sai que é laço. Mas eu vou trazê-la para a igreja. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem gente que você consegue trazer até aqui dentro, mas você não consegue abrir o coração. Por quê? Porque o coração está fechado. Quer ficar no pecado, quer ficar na resistência, quer ficar na vida errada, quer ficar na trapaça. E o Senhor diz: você precisa escolher se é com Deus que você quer ficar. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Mas eu vou dar um jeitinho. Eu vou dar um jeitinho desse negócio vir parar na minha mão. Mesmo que eu tenha que articular algumas pessoas, Deus não é Deus de articulação. Deus é Deus de revelação. Deus revela o profundo, oculto e escondido. E aonde Ele revela não precisa de articulação. Deus não é Deus de trapaça. Deus é Deus de princípio. Josafá está debaixo de uma sentença. Os profetas tem quantos? Deus não é Deus de quantidade, Deus é Deus de qualidade. Aonde a quantidade desfavorecer, a qualidade vai compensar. Tinha um. Se tem um naquela casa, é suficiente para Deus fazer. Se tem um naquela empresa, é suficiente para Deus mover. Se tem um coração aberto aqui nessa noite, é suficiente para Deus encher a casa. Tem um.
Do meu lado direito tem um. Aqui na minha frente tem um. Do meu lado esquerdo tem um. Tem mais do que um. Então deu ruim para Satanás, porque nessa noite o Senhor está dizendo: eu não posso contar apenas com um, eu posso contar com mais do que um. E eu atrairei a minha glória, darei escape, darei livramento, apagarei os dardos inflamados do adversário, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, ali eu estarei. Tem um Micaías, Micaías não está preocupado com o que vai acontecer. Crente que anda com Deus não fica preocupado com o amanhã, com o futuro. Crente que anda com Deus, ele caminha seguro no presente, sabendo que Deus já pagou o passado e o futuro já está preparado. O futuro já está preparado. Não importa o que vai acontecer amanhã, o amanhã não me pertence, mas hoje eu vou fazer o que tem que ser feito. É agora, o momento é esse, a hora é agora. O momento de fazer o que tem que ser feito é agora. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga: é agora. É agora. A hora de você abrir a boca é agora. A hora de você decidir é agora. A hora de você se levantar é agora. A hora de posicionar é agora. Não, não é amanhã, não é mês que vem, não é ano que vem. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Está preocupado com o que está por vir. Micaías vai falar o que tem que ser falado. E qual o resultado? Vai para a prisão, porque ele fala que Deus não é com Acabe. Perca pessoas, mas não perca o propósito. Perca lugares, mas não perca a presença. Espaço em mesas, se retire de cadeiras, mas não perca a graça de Deus. Eu vim pregar para pessoas aqui nessa noite, que o Senhor está dizendo: ainda dá tempo de você se retirar de alguns lugares. Ainda dá tempo de você desfazer, romper com acordos antigos. Ainda dá tempo de você romper com algumas alianças erradas. Micaías vai ser encerrado na prisão, vai comer o pão de dores, porque ele diz que Deus não é com Acabe. E Deus não era mesmo. Acabe vai para a peleja achando que Deus era com ele. Mas o que acontece? Ele vai, mas não volta. Ele é morto nessa peleja. Quem está junto com ele? Josafá. Josafá, o homem de Deus, está junto com alguém que estava debaixo de sentença de Deus. Josafá poderia ter morrido, mas Deus vai dar mais uma chance para Josafá. E eu estou pregando para a gente aqui nessa noite que Deus também te deu mais uma chance. Oh glória, tem pouco glória para muita gente que está aqui. Deus te deu chance, Deus te deu oportunidade. E porque Deus te deu oportunidade, você precisa abraçar. Por que Deus vai dar oportunidade para Josafá? Porque contudo, no entanto, todavia, Deus achou coisas boas em Josafá. Deus não te julga pelo momento, porque Deus não é injusto. A base do trono de Deus é justiça. Deus julga a terra com equidade. Teve coisas boas, fez o que era ruim, mas teve coisas boas. Para coisas boas tem favor de Deus, mas para coisas ruins tem consequência. Deus viu que Josafá tinha um histórico, que não estava todo contaminado. E Deus agora levanta o profeta Jeú, porque Josafá vai escapar. Ele escapa da morte. E eu sei que eu estou pregando para alguém que por causa da aliança que Deus tem com você, Deus está fazendo alguém ser livre da morte. Deus está fazendo alguém escapar hoje. E Deus vai dar uma grande evidência nos próximos dias.
Deus vai fazer alguém contar o testemunho que foi livre da cilada. O profeta Jeú, Deus ainda tem profeta de Deus aqui nesse lugar. Tem profeta de Deus naquela casa. Tem profeta de Deus nesse ambiente. Que os profetas se manifestem. Que os profetas se manifestem. Que o profético não fique retido. Que o profético não fique preso. Estão tentando calar os profetas. Estão tentando tirar o profético da igreja. Estão tentando inibir, coagir. Mas eu declaro que na ADNC o profético não será tirado. Tem muita gente tentando mudar as coisas, mas o profético não muda. O profético permanece. E aonde o profético está, ainda tem presença. A gente pode mudar a liturgia, pode mudar a estrutura, mas não podemos mudar o profético. O profético não pode sair do nosso meio. Se o profético sair, está complicado. Se o profético sair, é derrota. Se o profético sair, a lâmpada apaga. Mas se o profético permanece, tem chance, tem direção. Dinheiro não pode tirar o profético. Empresários não podem tirar o profético. Performance não pode tirar o profético. Muita gente perdendo o profético. E eu estou pregando para pessoas aqui que o Senhor está dizendo: volta para o profético. Volta a declarar naquela casa. Sabe por que aquela casa está indo de mal a pior? Porque você perdeu a sensibilidade do Espírito. Perdeu a sensibilidade do profético. Antes você saía pelaquela casa marchando. Antes você saía por aquele quintal declarando. Mas agora você vive cansado, vive dormindo, vive procrastinando, deixando para lá as coisas. Oh, meu Deus, não perca o profeta. Esses dias o Espírito de Deus me despertou. Já era mais de 3 horas da manhã. E o Senhor disse: corre aqui nesse apartamento. Corre aqui, corre aqui. O apartamento é pequeno, mas corre nos corredores. Vai correndo dos quartos. Onde você puder correr, corre aqui neste lugar. Porque tinha algo preparado. Mas eu estou desfazendo agora toda a trama, toda a cilada. Declara que você e a sua casa correrão a carreira que foi proposta. E eu entrei falando: eu e a minha casa correremos a carreira que foi proposta. Não vai ficar ninguém para trás. Eu declaro. Vai declarando, vai declarando, vai declarando. Pega a roupa daquele menino e declara. Pega a roupa daquela menina e declara. Vai no quarto e declara. Vai na cozinha e declara. Vai no banheiro e declara. Vai em todos os arredores e declare. Não saia do profético. Jeú se levanta e diz: Josafá, vem contra ti. Tem uma consequência. Só que entenda uma coisa: consequência não é para sempre. Consequência não é para sempre. A consequência vem, mas ela também vai. Vem contra ti uma multidão. E agora chega o aviso para Josafá, dizendo que os inimigos já se aproximam, eles estão perto.
Eles já estão cerca de 40 quilômetros. Alguém dá aviso a Josafá, e não se sabe se essa pessoa dá aviso para alertar ou para intimidar. Não fica claro no texto que quem deu aviso falou para alertar Josafá ou para intimidar. Talvez a intenção era causar medo, como Josafá teve até medo. Mas embora ele teve medo, ele não deixou o medo paralisar. Sentir medo é normal, mas ficar paralisado é anormal. Não deixa que esse medo te paralise. Profetiza para pelo menos 2 pessoas e diga: não deixe que o medo te paralise. O que é normal não pode dar lugar para aquilo que é anormal. Tem coisas que são normais, amém. Mas passou da normalidade, tem que ser repreendido. Passou da normalidade, precisa ficar ligado. Passou da normalidade, entra ao grito e diga: não ficarei nessa situação. Não vou me render àquilo que o inimigo quer que eu me renda. Josafá tem medo, mas se põe a buscar ao Senhor. Tem alguém que quer nessa noite mandar o medo embora, pelo poder do clamor a Deus. Ele se pôs a buscar ao Senhor, e ele apregou a um jejum. Ele não só ora, mas ele jejua. Ele ora e jejua. Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem fases na nossa vida que a gente precisa fazer algo a mais. E eu estou pregando para a gente aqui nessa noite que o Senhor está dizendo assim: faça o que você ainda não fez. Ora como você nunca orou. Se consagra como você ainda não consagrou. Se apresente diante de Deus como você ainda não se apresentou. Tem coisas que você tem níveis de guerra que você não pode orar só 5 minutos. Tem níveis de guerra que você precisa passar o dia orando. Tem níveis de batalha que não dá para você ficar enchendo barriga o tempo todo. Tem níveis de guerra que você come e come quando dá, e quando dá também. Você não vai encher a cara de lanche, não vai encher a cara de massa, vai encher, vai ficar alimentado de coisas saudáveis, e a porção às vezes é pouca, mas sustenta, é pouca, mas alimenta, é pouca. Tem níveis de batalha que Deus vai dizer assim: não toma café. Tem níveis de guerra que o Senhor diz: também não vai almoçar. Aí quando for lá para 5 horas da tarde, Deus diz: come, mas come coisas saudáveis. Você não pode ficar pesado. Você não pode ficar. Olha o comando de Deus descendo para alguém aqui nessa noite. Toma um suco detox. Come aí uma salada. Faz um franguinho grelhado, ou um ovo cozido, ovo mexido. Mas você não pode. Você vai estar alimentado, mas não vai estar pesado. Vai estar alimentado, mas continua com força para clamar a guerra. O céu de Deus está aberto na casa, e o Senhor está dizendo: eu quero que guerreiros nesse tempo façam algo a mais na minha presença. Josafá ora e jejua, e coloca todo o povo para poder orar com ele, jejuar com ele. Quem está, entra, quem não está, não entra. É simples. Quer saber quem está? É quando Deus libera o comando que o povo abraça. Quem abraça tá, mas quem não abraça não tá.
Tem hora que umas guerras se apresentam só para Deus mostrar quem está e quem não está, quem entra e quem não entra, quem vem e quem não vai. Convoca todo o povo para entrar. E quando Josafá convoca o povo, a Bíblia diz que ele se põe de pé na congregação diante do pátio novo. Nós estamos dentro de algo novo que foi liberado para esta igreja. E dentro desse tempo novo, dessa escritura que foi assinada, que foi liberada, nós vamos entrar lá com tudo. De pé, de pé, de pé. Diante do pátio novo, orando. Mudou o ambiente, mas não mudou o propósito. Mudou o ambiente, mas não perdeu a ligação. Mudou o ambiente, mas não apagou a chama. Mudou o ambiente, mas não perdeu a graça. Mudou o ambiente, mas não perdeu a visão. Mudou o ambiente, mas não perdeu a identidade. De pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Se coloca de pé. De pé diante do pátio novo. O pátio é novo, mas a minha posição é mantida. Mas a ligação é mantida. O ambiente é novo. Mas o Deus que está comigo, Ele é o Deus que faz coisas novas. Ele é Deus de novidade. Mas Ele mantém o propósito. Ele mantém o princípio. Ele mantém o fervor. Ele mantém a graça. Diante do pátio novo, eles começam a clamar. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga: é hora de clamar. Se junta aí de 2 em 2, de 3 em 3. Eles começaram a clamar. E o Espírito de Deus desceu no meio da congregação. O Espírito de Deus desceu no meio da congregação. Olha o Espírito de Deus descendo no meio da congregação. O Espírito desce, a depressão vai. O Espírito desce, a síndrome do pânico cai. O Espírito desce, a dependência medicamentosa é quebrada. O Espírito desce e o adultério é cancelado. O Espírito desce e a prostituição vai embora. O Espírito desce e a frieza não fica. O Espírito desce e o renovo acontece. O Espírito desce e línguas repartidas como de fogo manifesta no arraial. O Espírito de Deus desceu. O Espírito de Deus começa a envolver agora. Começa a envolver crente agora. Começa a envolver vasos aqui agora. O Espírito de Deus desceu no meio da congregação e toma Jaziel. Jaziel é tomado de uma maneira diferente. Ele é um levita, ele não é profeta. Mas o Espírito de Deus usou a boca de Jaziel para profetizar. Os levitas dessa casa, eu vejo os levitas dessa casa levantando um propósito de 7 dias. Eu vejo os levitas dessa casa. Quem é liderança do louvor aqui, há um comando de Deus. E eu vejo vocês subindo o monte. Algumas coisas que Deus vai mudar, pastor Valmir.
sequência, até o mês de maio, Deus vai mudar algumas coisas no meio dos instrumentistas. Porque não estão encaixando mais. Não estão encaixando mais. E o Senhor está dizendo: eu vou movimentar. Eu vou movimentar. Porque o Espírito manifestará. E tem algo muito forte com esse grupo de louvor. Todo o liberar de Deus. E eu vejo equipes e equipes sendo levantadas, todos dentro de uma sintonia, uma sinfonia, uma ligação do Espírito. Eu vejo os levitas chegando aqui antes do culto começar mesmo, não só para ensaiar, mas eu vejo eles chegando aqui para demarcar o território. Demarcar território. E Deus vai começar a mudar. Até louvores que foram ensaiados, na hora Deus vai começar a mudar. Louvores que estavam dentro da programação, o Senhor está dizendo: eu mexerei em programações. E há uma composição de Deus que desce na terra, e o Senhor diz: fiquem ligados, porque eu darei composições. Não cantarão apenas louvores que já cantam, mas cantarão louvores que Deus vai liberar para compor. Pegue caderno, pega a caneta, começa a anotar. Na madrugada que Deus vai descer para revelar. 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 Há uma fonte de Deus aqui nesse lugar. Esse lugar é de raiz e Deus vai movimentar. O Espírito de Deus aqui nesse. O Espírito de Deus já movemos. Olha o Espírito de Deus movemos. Olha o Espírito de Deus movemos. O Espírito desceu. Jaziel foi tão tomado. E ele diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Deus dá um comando que dentro de 24 horas Ele mudaria a situação. Se você pode, fica de frente. Aí de 2 em 2, varão com varão, varão com varão. Se você estiver do lado do seu esposo, a sua esposa, e diga, vira de frente para ele, vira de frente para ela, e diga: Deus já deu comandos. Nas próximas horas, nos próximos dias, veremos o adversário sendo sentenciado, o inimigo sendo sentenciado. Porque o Espírito desceu para sentenciar o inimigo. Deus vai dizer através de Josafá: amanhã vocês descerão. O inimigo vai estar subindo, mas vocês vão estar descendo. Não fique chorando com gente que está subindo. Nem todo mundo que está subindo está com Deus. Tem gente que está subindo, mas para ser atropelado por Deus. Tem gente que está indo, mas Deus está dizendo: eu ainda quero me prover de gente que vai descer mesmo. Deus está te chamando para descer. Desce na olaria, desce na olaria. Desce na olaria, desce na olaria, desce na olaria, desce, desce. É você descendo
expulsando o inimigo. É você descendo e Deus dizendo: eu agora vou fazer algo diferente. Pode adorar ao Senhor aí. Eu Senhor, mando pelo e poder da desmando, tua palavra. eu faço e desfaço. E quando eu entro em Nós cena, cremos, quebro o Pai, marco que e nessa corto pode o adorar, laço. pode adorar. Queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento. Acalma o coração e crê no que estou te dizendo. Estou passando, estou operando, estou agindo e por ti trabalhando. Abrindo portas, fechando covas. Estou descendo hoje com tua vitória. Conta que eu faço, hora que eu trabalho. Faz a minha obra e esse mal desfaço. Podes contar comigo e crer no que eu te digo. Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, no teu futuro eu sou, o teu sustento eu sou, o teu livramento eu sou. Na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço reis, também tiro do trono, exalto o humilhado, dou honra a quem eu chamo. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Porque Ele é dono de todas as coisas. Nessa noite Ele está dizendo que uma cadeia espiritual está sendo quebrada. Eu vi a Deus cercando a vida dessa pessoa. E o Senhor está dizendo: é propriedade minha. Havia um altar sido levantado do reino contrário, mas essa noite o Senhor está dizendo: está sendo desmontado hoje. E o Senhor diz: eu entro para intervir e para fazer uma mudança. Cadê você? Cadê você? De quem pertence aqui? É do seu pai? Creia que Deus está alcançando. Deus está alcançando. Até vício Deus está jogando por aí. Deus fazendo um negócio aí, movimentando o céu. Toma posse nessa. Oh, glória. Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor para ir adiante de ti. O Senhor está indo adiante de ti. Supermãe está escrito aqui. O Senhor está indo adiante de ti nesta noite e declarando um grande livramento. Há também uma providência que chega rápida até você, porque o Senhor conhece a tua estrutura. Cadê? Cadê você? O Senhor está dizendo: há um socorro. Há um socorro chegado hoje, nesta quinta-feira, ao teu favor, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor está dizendo que a obra que Ele começa, Ele finaliza. Eu via o Senhor demarcando o seu território. E o Senhor está dizendo assim: é tempo de reconstrução. Haverá uma reconstrução de Deus. Porque a ordem é: não vai ficar nada no chão, não vai ficar nada desmoronado, vai ficar de pé. Cadê você? Toma posse nessa noite. Não vai ficar nada no chão. A ordem de Deus é: vai erguer. Vai erguer. Reconstrução, diz o Senhor dos exércitos. Oh, glória a Deus. Deus está dizendo para você nessa noite que Ele quer algo a mais de você. Enquanto eu estava ministrando e o Senhor dizia que tem guerras, que Deus quer mais de nós, e o Senhor dizia: eu quero mais de você. Eu vi você dando um passo, e o Senhor está dizendo assim: você dá um passo e eu dou dois na tua frente. Há uma aceleração, tinha algo que estava parado, mas Deus começa a movimentar hoje. Cadê você? Cadê você? Toma posse. Deus quer algo a mais de você. Você dá um passo e Deus dá dois na sua frente. Deus
Deus fortalece a tua estrutura. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão direita para o céu e declare: a peleja já foi ganha, a batalha já foi vencida. Deus decidiu sentenciar os meus adversários. Deus decidiu tomar a frente dessa guerra, e eu só vou seguindo o comando dele, porque nos próximos dias testemunhos serão contados. Se você acredita nisso, aplauda o nome do Senhor. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Cadê a primeira vida para Jesus? Vocês vão entrar rasgando agora. Cadê a primeira vida para Jesus agora? Correndo. Correndo. Você que está afastado, distanciado dos caminhos do Senhor. Você que está mais para lá do que para cá. Jesus quer renovar sua aliança agora. Jesus já falou com você hoje. Deus está desde o início do culto aqui. A missionária nem estava aqui a hora que eu estava falando algumas coisas. Deus está falando em posicionamento. A sua posição vai fazer você vivenciar milagres na sua vida. E o maior milagre na vida do homem e da mulher, irmão, não é casa não, viu? E dinheiro em banco não. O maior milagre na vida do homem e da mulher é ter o seu nome escrito no livro da vida. Nós estamos esperando o arrebatamento. Nós podemos sair daqui, irmãos, e ó, capotar, acabou! E aí? Como está a nossa vida? Cadê a primeira vida para Jesus? Jesus te chama agora. Você que está afastado, dá um sinal. Vem. Jesus te chama agora. Cadê você que está parado? Você que precisa reconciliar. Cadê você nessa noite? Tem alguém entre nós? Tem alguém entre nós? Tem alguém entre nós? Olha a primeira vida aqui, ó. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Cadê a segunda vida? Haverá Cadê a segunda vida para Jesus? chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Não tem? Estenda suas mãos para cá. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem Estende suas mãos sem para cá. demora. Satanás, olha aqui. Ele não vai destruir a vida dessa jovem. Satanás, ele não vai destruir a vida dessa jovem. Enquanto vocês estão cantando aqui em tempos de guerra, nunca pare, minha filha, de lutar. Ela é parente de quem mesmo? Ela é parente de quem mesmo? É a sua irmã, é a sobrinha da irmã Eli. Vem cá, irmã Eli, fica perto dela aqui. Houve uma confusão na mente dessa
coração dela. Todo espírito de morte, de suicídio, Deus está cortando aqui agora, tá? Meu Deus do céu. O irmão começa a clamar, eu estou aqui. Pô, fica tranquilo, irmão. Nós éramos do mundo, pintava o 7, né? Agora nós estamos pintando 8, 9, 10, para a glória de Deus. Porque enquanto eu estou aqui, irmãos, Deus está me revelando profundamente a mente dessa jovem, tá? Deus está cortando hoje um laço terrível. E eu vi essa jovem indo embora de casa. As coisas indo embora de casa. É mentira ou verdade, minha filha? Hã? É o quê? Verdade. É terrível. Enquanto você estava cantando aí, em tempos de guerra, quando eu olhava para ela, eu via ela saindo assim, ó, sem destino. Mas nesta noite Deus te deu um destino, minha filha, tá? Todo síndrome de inferioridade está caindo por terra hoje, tá? Fica tranquila, minha filha, tá? Fica tranquila. Você é uma pessoa linda na presença de Deus, tá? Cuidado com as falácias. Não deixe isso atingir sua mente, não.